Boa noite a todos. É sempre, com muita alegria estarmos aqui reunidos para reflexões. Noite fria, mas calorosa, de afeto, de amizade e de respeito. Então, mais uma vez, agradeço a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida e a casa sempre pelo convite amoroso. A lição que nos foi proposta para a noite de hoje, ela está inserida no livro O Espírito da Verdade. Não sei se os senhores conhecem, é um livro gostoso. Ele é psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier. E esse livro é uma coletânea de vários espíritos. E cada mensagem, cada capítulo, faz uma reflexão de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tinha esquecido, viu, Rui? Mas essa mensagem, Jesus sabe, é da nossa querida Meimei. Eu tinha esquecido, que a escola aqui, o nome é Meimei. Quando eu desci do carro, eu falei, nossa, Meimei, Muito gostoso, muito legal. Então, para quem já sabe, Meimei foi uma grande educadora, auxiliando muito as crianças, suas famílias. Acabou desencarnando cedo, mas o seu legado, o seu trabalho de amor sempre ligado às crianças, à evangelização. Então, ela faz alusão, o nome da lição, Jesus sabe, e ela fala sobre o capítulo 12, item 7. Então, para entender a lição, nós vamos recordar o capítulo 12, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 7. Se alguém vos bater na face direita, ofereça a outra. Aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Então nós vamos perceber que essa lição chama justamente para não utilizarmos o duelo. O duelo é coisa lá atrás, antiga, Quando foi dito olho por olho, dente por dente, seria a vingança, o duelo, Vamos ver quem é o mais forte, quem pode ir mais. Isso é dos tempos antigos. Hoje nós sabemos que é justamente evitar esse conflito. Então, quando Mateus lembra que Jesus disse, ofereça a outra face, nós precisamos entender qual é a outra face. Não é para dar o outro lado e continuar a deixar batendo. Até o instinto, a lei de conservação, impede que nós continuemos apanhando. Chega uma hora que a gente vai querer se defender. Então, a própria lei de conservação não permite que a gente continue apanhando. Mas o que ele quer dizer é que ofereçamos a outra face. Também não é ficar inerte, porque estaríamos passando, talvez, uma situação que nós temos também que dizer o sim, sim, não, não. Isso que está acontecendo comigo também não me pertence, eu não mereço ser agredido, eu não tenho a intenção de ser ofendido, mas eu já tenho o entendimento de oferecer a outra face. Então, se me agridem, eu devolvo uma palavra de paz. Se me ofendem, eu devolvo uma palavra de perdão, de entendimento. Essa é a outra face, porque justamente nós estamos condenando a continuidade da agressão. Então nós temos que parar de algum momento, oferecendo a outra face. É lógico, a gente pode perceber, quando alguém está muito irritado, estressado, a gente fala, Deus te abençoe, nossa, mas você não vai responder? Você não vai brigar comigo? Você vai... E é assim mesmo. É não aumentar o conflito, é não devolver a agressão, é fazer com que a pessoa também perceba que aquele momento ela está em desequilíbrio, ela está fora dos preceitos que Jesus nos deixou.
Amar ao próximo como a ti mesmo. Então esse entendimento é o que diz respeito ao capítulo 12, item 7. Aí ele completa também, né? Dai aquele que vos pedir. Muita gente pede a nossa paciência, a nossa fraternidade, o nosso respeito. As pessoas pedem. Mesmo que elas estando no erro, faz parte delas o aprendizado perante as nossas atitudes também. Assim como Jesus, perante os nossos erros, nos mostrou o caminho que leva ao divino, ao reino dos céus. Então, apesar dos nossos erros, apesar da nossa ignorância, Ele nos mostrou o melhor dele. Então, muita gente também vai pedir o melhor de nós. Esse é o estado evolutivo. Essa é a nossa paz consciencial, sabendo que nós estamos fazendo o melhor, mesmo para aqueles que não nos querem bem. Então, esse é o sinal de que estamos no caminho certo. E outra também que ele fala aqui, Mateus, não repilar, o manto, né? Quando pede a túnica, que é a nossa veste, né? Que nós entregamos um manto, ou seja, a nossa evolução espiritual, né? Antigamente era o manto sagrado que nos ligava a Deus. São as nossas oferendas de amor, de justiça e caridade. Então, que nós possamos dar o nosso manto de entendimento, do qual hoje nós já estamos em condições de oferecer. Por quê? Porque já sabemos de Jesus. Ninguém pode alegar ignorância. Então, esse manto de perdão, de amor, princípios éticos, justiça, caridade, trabalho, benevolência, beneficência, nós já temos, nós já sabemos. Então nós temos sim como oferecer esse manto. E honra e pilares aquele que tomar emprestado. Então muitas vezes a gente empresta um pouco de nós, através de um conselho, através de uma mensagem, através do amparo, do apoio. É isso que nós viemos pedir emprestado aqui, a espiritualidade superior, da sua paz, da sua energia, desse trabalho de amor, para que possamos sair daqui melhor, para que possamos também distribuir por onde andarmos essa paz, essa consciência. Então, quando nós entendemos esse capítulo, que Meimei faz a lição, nós vamos então para a mensagem da nossa querida. É a nossa colinha. Então é a lição número 65. Jesus sabe. Disseste, não ajudo porque esse homem é pervertido. De outra feita afirmaste, não auxilio que essa mulher errou por querer. Não te lembraste, porém, de que Jesus antes lhes viu a fala, e nem por isso lhes cortou o ensejo, a necessária reparação. Não percas tempo em procurar o mal, contudo, emprega atenção em socorrer-lhe as vítimas. Diante desse ou daquele sucesso amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe. Conhece o divino amigo onde se esconde o verme do vício, como também onde se oculta a farpa da crueldade. Em razão disso, não te buscaria para relacionar as úlceras alheias, nem para conferir os espinhos da estrada. Se alguém prefere mergulhar na sombra, dize contigo, Jesus sabe. Se alguém te não escuta a palavra de amor, nota em silêncio, Jesus sabe. Se alguém surge enganado aos teus olhos, pensa convicto, Jesus sabe. Se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo, Jesus sabe. Faze o bem que puderes, e entregando a justiça à harmonia da lei, entenderás por fim que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade onde a vida padeça o insulto da escuridão. Meimei. Então vamos agora tentar decifrar. Então veja que é de acordo justamente com o capítulo, porque
amar os vossos inimigos, ela já começa dizendo, se a gente sabe que ele é o nosso inimigo, não precisa divulgar, não precisa apontar, não precisa julgar. A gente aponta, julga, condena e ainda quer arrumar. E ainda quer transformar, se possível. Não precisamos nada disso. Por quê? Porque Jesus sabe. Jesus sabe da intenção dele, da aflição daquele irmão que erroneamente ainda não pratica as leis de amor em si próprio. Porque ele ainda divulga o mal, ele ainda faz o mal, ele ainda ataca com o mal. Então Jesus sabe que ele ainda precisa de um processo educativo. Jesus sabe da intenção que ele ainda não teve de se autotransformar. Porque vai chegar um momento certo para que ele se redima. O que ela pede é que nós, que se nos dizemos cristãos, se nos dizemos que entendemos o nosso próximo, que estamos num nível mais evoluído do que aquele nosso inimigo, porque o nosso inimigo é sempre o erro dele, né? Agora, por que ele é nosso inimigo? Será que nós também nunca fizemos alguma coisa para atingi-lo, para ofendê-lo? Algum gatilho, né? Alguma maledicência, algum deboche, aquele jeitinho, né? Ainda mais com a internet hoje, várias fofocas, maledicências soltas. Então, às vezes, são nossos inimigos por nossa culpa. E Jesus sabe. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos que nós estamos aqui com propósito reencarnatório justamente para nos aproximarmos cada vez mais das virtudes que levam às leis de amor de Deus. Essa é a nossa proposta consciencial. Eu vou reencarnar para melhorar, eu vou reencarnar para dissolver os meus desafetos, eu vou reencarnar para me tornar uma pessoa melhor, eu vou reencarnar para ajudar meus amigos, minha família, eu vou reencarnar com uma responsabilidade que eu não tinha na outra. Nós assumimos esse compromisso. Então Jesus sabe quais são os nossos propósitos existenciais, nossos benfeitores que concordam com o nosso planejamento, porque às vezes a gente assume um planejamento, chega aqui e a gente não cumpre. Ah, eu planejei ser uma boa mãe. Jesus sabe se você é ou não uma boa mãe. Ah, mas eu não consigo porque tenho problema. Jesus sabe. E qual é o nosso papel nisso? O que Ele espera de nós? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então começar a nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo para que você saiba onde você precisa melhorar. Porque Jesus sabe que você vai conseguir. Jesus sabe que você tem um potencial. Por quê? Somos todos criados de um Deus amoroso, benevolente, caridoso. Então, se existe algum mal, não vem de Deus. E Jesus sabe que vem de nós, das nossas leis materiais, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência, nossa arrogância, em não aceitar. Nossa, o problema é dela se ela está errando, como já começa dizendo aqui Meimei. A gente não auxilia porque o erro é dela, ela não quer se auxiliar. Mas é justamente aí que está o trabalho de amor, de justiça e caridade. Ela precisa de orientação, ela precisa de um amparo, ela precisa de entendimento e talvez do nosso conhecimento. A gente se diz sabedora de tudo. E na hora que algum aflito vem nos procurar, ah, não, é karma. O problema é dele, não tenho nada a ver com isso. Jesus sabe. Então, o que mais também chama atenção são as nossas intenções. Jesus sabe. Ah, eu vou lá na casa, lá preciso trabalhar minha mediunidade, porque senão eu não vou ter merecimento. Pronto, já está barganhando. Já está fazendo uma troca. Se eu fizer, eu vou receber.
Não, Jesus sabe. Nós temos que fazer as situações de amparo, de auxílio, naturalmente, num processo já evolutivo, como fez Jesus. Jesus não pediu nada em troca para auxiliar a mulher adúltera, para auxiliar a mulher hemorrágica, para ajudar os paralíticos, cegos. Ele veio dizer justamente que não se dá pérolas aos porcos, não pode vender na casa, né, no santuário, porque justamente não existe a troca para o trabalho de amor dentro da justiça divina. Então eu tenho que perdoar naturalmente, como diz a lição, porque Jesus sabe. Eu tenho que procurar a melhor forma possível de auxiliar todos os momentos da minha vida, desde a hora que eu acordo, graças a Deus. Jesus sabe dos seus propósitos naquele dia. Como também conhece o propósito do outro, Jesus sabe também o que o outro precisa. Então veja como é complexa, como é saudável, né, essa sensibilidade de Meimei. Porque mais do que nós, olha aqui, ela completa. Diante daquele ou desse acontecimento amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe. A gente critica, né? Olha, você viu o que aconteceu hoje? É o fim do mundo. É o fim dos tempos. Sim, é o fim dos tempos. É uma nova regeneração para que tenhamos mais oportunidade de buscar a felicidade que nos leva ao reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de nós, porque somos filhos dele. Então, nosso objetivo é procurar a felicidade existencial que já está plantada em nosso espírito imortal. Se a gente entendesse isso, né, a imortalidade da alma, estamos aqui para progredir, para auxiliar uns aos outros, porque Jesus sabe das nossas necessidades, Jesus sabe nos transmitindo seus conhecimentos, Jesus sabe nos deixando o seu evangelho. Olha que caridade, que bênção, que amor que nós recebemos. E o que fazemos com tudo isso que já recebemos? Aí vem a lição. Não te lembraste, porém, que Jesus antes lhes viu a falta, e nem por isso cortou o ensejo a necessária reparação. Quer dizer, antes da gente apontar o defeito do outro, Jesus já viu a nossa falta, e nem por isso nos abandonou. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos que temos testemunhas diárias. Quando fala Jesus sabe, é porque todos aqueles benfeitores que estão ligados no Evangelho de Jesus estão presentes para nos auxiliar. Então são testemunhas diárias. Nossos benfeitores, nossos anjos protetores, anjos da guarda, nossos amigos da espiritualidade superior, como quiser chamar, são testemunhas de nossos pensamentos. Olha o que ela está pensando. Aí a gente reclama, né, da atração, afinidade com alguém menos esclarecido. Ah, estou obsediada. Está mesmo. Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? Temos testemunhas. E quais são os nossos comportamentos? Esse é mais fácil de ver, né, porque é um comportamento externo. Como eu atuo perante minha família, dentro do meu emprego, dentro da minha cidade, da minha sociedade, qual a minha contribuição para todo esse caos ou não, ou ferramenta de trabalho ou não, ou esclarecimento ou não. Qual é a minha participação? Jesus sabe. Veja que interessante a sensibilidade de Meimei. Então, aqui nessa casa, mais do que nunca, Meimei também sabe, né, Rui? Dos educadores que usam, representam o seu nome. Olha só a lei de responsabilidade, a lei da igualdade, a lei do retorno, a lei do trabalho, a lei de amor, a lei de justiça e de caridade, que é a maior,
A lei da disciplina, a lei da consciência. Nós já sabemos tudo isso. Quer uma prova? Quando fazemos alguma coisa errada, começa a incomodar, né? Ah, eu não dormi bem, dá uma dor de barriga, dá uma dor de cabeça, né? Afeta o perispírito, afeta o nosso espírito, sim, porque a nossa paz consciencial está estremecida. Então, qual é a melhor solução? Perdão, perdoe. Vai lá e peça perdão se for você a causadora da inimizade, do problema. Ah, não sou eu. Então perdoe. Por quê? Porque Jesus sabe. Jesus sabe desse momento de aflição. Jesus entende aquilo que ainda nos arrasta para o lado material. Nós ainda não aprendemos a evoluir espiritualmente. A gente esquece que quando partimos dessa para melhor, a gente não leva nada do que não seja nosso. Nosso progresso, nossa evolução. Para isso, reencarnamos. Não levamos as moedas que a gente insiste em acumular, né? Os bens materiais. Às vezes, já vimos também lição. Aquele rico que pôs na balança o seu balão cheio de moedas de ouro, não teve peso nenhum em relação àquele pobre que colocou o seu balão vazio, mas cheio de amor, de caridade, de paciência, de benevolência, de aceitação, de entendimento, de busca das virtudes que nos leva a Deus, nosso Pai. Então, essa lição, Jesus sabe também que eu já estou ultrapassando o horário. Sabe, né? Sabe da nossa invigilância. Sabe, não adianta a gente querer enganar, né? Disfarçando aqui, olhando, sabe. Isso é tão natural, é tão gostoso, né? É tão simples, porque tudo que nós fazemos, Jesus sabe. Aquele cafezinho gostoso, aquele abraço carinhoso, né, Rui? Aquele entendimento, aquela paciência, aquela mensagem de amor, né? Não manda só coraçãozinho, não, porque manda coraçãozinho e tá fácil. Manda como vai, bom dia, como está. Põe o nome, obrigado. Né? Cita o nome da pessoa. Às vezes a gente faz uma mensagem, bom dia, Deus abençoe. E põe no grupo, espalha para todo mundo. Jesus sabe que você desejou bem para todo mundo. Tá certo. Mas não é mais gostoso? Maria, bom dia, Deus te abençoe. Fulana, como é que está o seu pai? Bom dia. É uma coisa de empatia, de contato, né? De fraternidade. Isso é tão gostoso que nós estamos perdendo muito com a nossa tecnologia. Nós estamos perdendo muito. Então, Jesus sabe que a gente está no caminho. Jesus sabe que nós estamos num processo reencarnatório. O que nós precisamos saber é da nossa responsabilidade. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Espera aí, qual é o meu papel? O que eu estou fazendo para melhorar a mim mesmo? Porque se eu não me melhorar, eu não tenho como ajudar o outro. E como é que eu ajudo o outro? Aprendendo com ele, com as suas experiências. Por isso amai os vossos inimigos. Eles são as melhores pessoas que nos reeducam. Porque é muito fácil amar o bonitinho, né? O jardim florido, que exala perfume, é uma delícia. O difícil é amar o pântano, né? Aquele lamaçal que nos arrasta, que nos obriga a engolir, a não revidar o olho por olho, dente por dente. Esse nosso inimigo é que nos faz crescer. O outro é conquista, já é merecimento.
Mas o nosso crescimento vai ser o amor, não é a dor. Porque muitas vezes a gente transforma a dor em sofrimento. Não. O que nos evolui é o amor. É justamente amar aquilo que nos prejudica. Entender por que aquela pessoa está naquela situação. Ela precisa de amparo, ela precisa de ajuda. Às vezes, material, a gente vê tantas situações aí, nossos irmãos de rua, nossos irmãos em situação de rua, nossos irmãos em presídios, nossos irmãos com falta de alimentos, nossos irmãos com problemas reestruturais da família. A gente precisa entender isso, porque Jesus sabe que eles estavam passando por um processo de autotransformação. Então nós precisamos fazer e saber onde podemos auxiliar, onde podemos ajudar. Né? Olha lá, Meimei. Buscar se relacionar às úlceras alheias, sem conferir os espinhos da estrada. É um sacrifício, é a porta estreita. Eu tenho que ajudar sem ficar olhando a causa do espinho, se tem pedregulho, lembra o terreno do semeador? Não importa o terreno que vai cair a semente, o importante é que eu esteja semeando da melhor forma possível, porque Jesus sabe da minha necessidade evolutiva, auxiliar ao outro. Tá? Olha lá, se alguém não te escuta a palavra de amor, fique em silêncio, dê o amor, porque Jesus sabe. Eu pus em letra garrafada porque o livro é menor. Então é isso, gente. Se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo. Jesus sabe. Então a nossa lição hoje é justamente perceber que não adianta a gente fugir. Jesus está vendo, Deus está vendo, nossos amigos benfeitores estão vendo, nossos inimigos encarnados e desencarnados estão vendo. Ninguém foge. A paz consciencial. As leis de amor de Deus, todo mundo sabe onde estão escritas? Na nossa consciência. Porque toda vez que fugimos dela, a gente sabe que errou. A gente sabe que fez alguma coisinha errada. Então é oportunidade de reajuste, é oportunidade de caridade, de trabalho. Muito obrigada. Boa noite a todos. A prece. Se você quiser fazer alguma vibração, alguma oração de encerramento, você ainda tem 5 minutos. Ah, é? É. Então. Pode fazer? Pode. Então, como nos foi sugerido, e coincidentemente a lição, a mensagem veio de Meimei, então vamos fazer uma corrente de vibração para esta casa também, né? Para os trabalhadores que em nome representando a sensibilidade do Meimei estão debaixo, né, da sua potência, capacidade amorosa. Então que possamos vibrar para todos os trabalhadores desta casa. Porque Jesus sabe a importância, a responsabilidade de honrar um trabalho de amor. Vamos também vibrar para todas as outras casas que Jesus sabe que também estão buscando amparar, acolher, educar, socorrer, auxiliar. E vamos pedir para todos os nossos irmãos desencarnados também, que nesse momento, mesmo em aflição, Jesus sabe que estão sendo atendidos, que estão sendo amparados, orientados a buscar o caminho que leva a Deus, nosso Pai. Somos todos iguais perante a Deus. Todos.
até aquele nosso irmão menos esclarecido, que ainda insiste em estar no crime, no orgulho, na vaidade, tenha semente de amor, porque também foi criado por Deus nosso Pai. Apenas o seu terreno ainda não dá frutos. É a figueira seca. Jesus sabe o momento da fertilização, o momento de colher os frutos através do trabalho, através da disciplina, através do entendimento, da autotransformação, da sensibilidade em amar o próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe esta casa e todos aqueles que dizem que estão buscando o caminho do bem, se afastando dos erros, dos enganos e das ilusões. Que assim seja. Que Deus ampare e proteja a todos, porque Jesus sabe que um dia chegaremos lá. Com muita fé, com muita esperança, com muita boa vontade. Graças a Deus, graças a Jesus, despedimos-nos em paz.